Coronel Vladimir Ribas, 35 anos de farda, teve o carinho, o capricho de resgatar a história de Norberto Weber, que empresta o nome, pelo menos em 2021, a mais movimentada e a maior em extensão avenida de Santa Rosa, a Avenida Expedicionário Weber. Primeiro, uma história de Vladimir Ribas, aliás, a tua história de farda, Ribas. Coronel Ribas, desculpe. Jairo, minha história ela começa, né, eu sou filho de brigadiano, sou filho e neto de brigadiano, meu avô era ex-combatente da FEB, e quando retornou da guerra, voltou às lides, que ele era, vamos dizer assim, ele era agricultor, e posteriormente foi a Porto Alegre, e entrou na brigada, e aí onde teve três filhos e a minha mãe, e todos em Porto Alegre. E daí o meu pai é palmeirense, né, de Palmeiras e Missões. Foi servir em Porto Alegre e lá conheceu a minha mãe. Então, minha história começa em Porto Alegre, da família. O meu pai também foi soldado da brigada e depois ele galgou os postos, fez os cursos de sargento e de oficial. E aí nós fomos morar no interior, né? Guaporé, Passo Fundo, Guaporé. E fixamos residência em Santa Maria. Eu tinha uns 15 anos quando eu me decidi disse ao meu pai, decidi que eu gostaria de ir para a brigada, né? E aí queria fazer o curso. E, primeiramente, em 1980, foi criado a escola, hoje é Tiradentes, mas na época era Escola Estadual de Segundo Grau da Brigada Militar. E aí eu entrei em 83. Fiz o segundo grau, entrei na brigada, na academia, em 86, né? Então, meus 35 anos começam a contar a partir de 1986, e me formei oficial em 88, quando vim para o interior, né? Onde fui designado a servir no 5º Regimento em Santiago, onde conheci minha esposa, né? Depois nós peregrinamos, casamos em Santiago, fomos a Santa Maria, Agudo, retornamos a Santiago, fui a São Francisco de Assis. Depois trabalhei 8 anos no 14 BPM em São Luís Gonzaga, aonde eu fui patrão do CTG, Galpão de Estância, naquela cidade. E em 2004 eu já estava no ambiental e vim para Santa Rosa, em 2004, somente eu. A família veio em 2005. E de lá para cá nós começamos a conviver em Santa Rosa, né? Eu criei aqui a 3ª Companhia Ambiental, que fui comandante da Companhia Ambiental. E em 2005 nós fizemos uma operação muito importante, que foi a primeira considerada operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres, que nós tivemos a Operação Trinca-Ferro, não sei se tu te recordas. Então nós trabalhamos nessa área ambiental até 2006. Em 2006 eu fiz o projeto A Vida à Venda, que nós colocamos, né, foram cartazes no interior do ônibus da Toda Hora, né, fazendo com que as pessoas elas conhecessem um pouco o crime ambiental de tráfico de animais silvestres e deixassem de comprar animais silvestres e fizessem então a sua escolha por animais de pet, animais domesticados, né. Em 2006 então fui para o 4º BPAF. Bom, e a partir daí nós atuamos então na área de policiamento. Trabalhei junto com o Cored em 2009 e 2010, né, buscando recursos para reaparelhamento da brigada. Participei do CONSEMA, fui presidente do CONSEMA, participei do CONTUR, né, participei do Conselho de Educação, também fui presidente do Conselho de Educação. Nesse período que eu estava no Conselho de Educação, nós fiz uma proposição de que fosse inserido no currículo das escolas sobre o estudo da FEB, né? Justamente para que as crianças conhecessem um pouco mais, né, a história, não só do Cabo Weber, mas dos pracinhas e da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então nós começamos aí a fazer um trabalho.
E em 2012, eu tive a oportunidade de viajar para a Itália, né, conhecer os locais onde a FEB atuou, o monumento votivo militar de Pistoia. E a partir daí, então, nós começamos a fazer um trabalho voltado ao resgate da FEB e do próprio cabo Norberto Henrique Weber aqui em Santa Rosa. Eu entendia que era muito importante, porque uma pessoa que foi o único ex-combatente, né, foi o único combatente, porque não é ex, ele foi o combatente, que morreu na Itália durante a campanha. Tanto é que ele recebeu o nome de avenida, recebeu o nome de escola, certo? O próprio CEMEV do Exército também é homenagem a ele, entre tantas outras. E a partir daí, então, em 2012, nós começamos a fazer essa proposição de que, 2013, né, fazer a proposição de colocar no currículo das escolas. Então, a partir daí já começamos. Em 2015, em abril daquele ano, né, mais precisamente no final de 2014, né, eu conversando com o Anderson, eu disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa aí que materialize todo esse trabalho que foi feito Anderson Farias, cineasta, ele na época ele era o secretário municipal de cultura. Uhum. Né? E daí nós então resolvemos, eu disse, olha, nós temos este ano, em 2015, os 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Então é um momento de nós irmos à Itália e pegar todo aquele momento ali, porque cada ano que se passa tu perde mais pracinhas, né? Então tu tinha condições. E eu também tinha vamos dizer assim, por uma obrigação, eu entendia que era necessário. Muitas vezes a gente era questionado, o Cabo Weber não morreu na guerra, o Cabo Weber não morreu em combate, o Cabo Weber não, sabe, as pessoas mesmas diziam que ele estava desarmando mina, ele não era engenheiro. Pela falta de um resgate preciso. Justamente. Então, aí nós decidimos, olha, vamos fazer esse resgate, até para contar. E eu, conversando com o pessoal da FEB, os familiares, e uma delas me falou, uma amiga minha, diz, olha, tem um veterano vivo e que era colega do Weber, e estava junto com o Weber no combate lá. E, inclusive, ele viu quando o Weber morreu. Eu disse, é uma oportunidade. E aí nós aproveitamos em 2015 e realmente ele foi lá. Em 70 anos foi a primeira vez que ele voltou à Itália, esse veterano. E aí que coincidência, né? Põe coincidência, tudo foi assim, parece que as coisas se ajustaram. E daí nós fizemos essa entrevista com esse veterano e mais 5 pracinhas lá, fora outras pessoas, né, reencenadores, estudiosos, até hoje o historiador que ele vive a FEB, ele é um que mais divulga a Força Expedicionária, que é o Giovanni Sulla, né, o próprio Mário Pereira, que também é filho de ex-combatente, e o pai dele cuidou do monumento, o cemitério e o monumento, e depois ele fez o curso quando o pai dele morreu, e ele assumiu essa função de preservar o monumento. Então nós ouvimos várias pessoas. E aí vocês construímos um documentário. Muito bem, quem foi Norberto Weber? Olha, Norberto Weber foi o começo da história dele. Um rapaz, um colono, filho de colono. De que região? Manchinha, ele era da Manchinha. Aqui no interior de Santa Rosa. Manchinha, aqui em Santa Rosa. Ele era filho do colono, os pais alemães, o pai era católico, a mãe era luterana, certo? O pai era uma pessoa muito, vamos dizer assim, rígida, a mãe era uma pessoa mais, fazia aquele meio de campo, né? Então era uma pessoa do interior, mas ele não queria ficar no interior, ele queria sair. Ele queria, tanto é que ele gostava de tocar violão, ele gostava de ir a bailes, fugia para ir a baile, né, tocar violão, reunir com um grupo. E aí ele vamos dizer, se alistou um ano antes dos 18, quer dizer, a ideia dele era sair. Nem naquela época
Estava a Segunda Guerra Mundial, mas não era o motivo dele. Ele se alistou em que ano? Ele se alistou em 1941. 1941. 1941. E a FEB, ela partiu para a Europa em que ano? É que tu tem que ver os acontecimentos históricos que ocorreram naquela época. Em 41, ele se alistou, final de 41 ali, né? E em 42, foi janeiro de 42, ou dezembro de 41, teve o ataque a Pearl Harbor, aí no exército, os Estados Unidos entrou, vamos dizer assim, declarou guerra. E durante o período de 42, o Brasil ficou no meio termo, ele não queria entrar em guerra, não queria. Mas houveram afundamentos de navios brasileiros, né, e que se deram principalmente em agosto, né, em agosto de 42. Tanto é que em 22 de agosto, se eu não me recordo, mas na segunda quinzena de agosto foram afundados 5 navios brasileiros. E aí o Estado brasileiro, né, o povo foi para as ruas e pediu uma posição do governo federal. E aí ele declarou estado de beligilância. A partir daí, então, o Brasil se preparou. Em 43, ele criou a Força Expedicionária Brasileira, em julho de 43. E nesse meio tempo ele continuava servindo, porque ele serviu 42 inteiro e 43 ele fez o curso de cabo, o Norberto. E quando deu a questão da guerra lá, ele se apresentou como voluntário. Cabo aqui na unidade do Exército Santa Rosa ou em outro lugar? Não, naquela época não tinha sido ainda instalado, criado aqui o primeiro RC. Ele estava onde? Ele estava em Cruz Alta. Naquela época, o pessoal da região, né, se alistava em Cruz Alta. Tá. E além do Norberto Weber, nós tivemos outros santarrozenses que foram para a guerra? Teve, só que agora de cabeça eu não me recordo. Mas teve, porque o próprio Norberto Weber, ele foi no primeiro escalão, entendeu? Ele foi no início da guerra, no início, quando o Brasil, né, ele preparou o contingente, e ele, como, vamos dizer assim, estavam previstos 3 contingentes de 25 mil homens. Mas o Brasil naquela época não tinha, vamos dizer assim, um povo dentro dos padrões para ser soldado, que eram os padrões americanos, né? Então até mais rural. Então muitos eram descartados por problemas com falta de dentes e não tinham a aptidão física, ou problemas, doenças venéreas e tal. Aquela questão Era um momento. Naquele momento. Então nós conseguimos montar um contingente de 25 mil homens. E ele foi no primeiro escalão. O primeiro envio de tropas. Isso. Coronel Ribas, em que dia o Norberto Weber morreu? Bom, ele morreu no dia 14 de abril de 1945. Em que circunstâncias? Bom, Só repete, em que dia? 14 de abril de 1945. No ano que a guerra terminou. Ela terminou dia 8 de maio. Que coisa. É o destino. Em que circunstância o cabo Weber morreu? Naquela época, naquele período, né, eles estavam preparando o combate a Montese, certo? Porque a FEB pegou um fronte complicado, que era uma linha de montanhas, e eles passaram primeiro para o Monte Castelo, que foi complicado, passaram todo o inverno, e quando eles conseguiram passar por Monte Castelo, eles pegaram a região ali, uma parte dos Apeninos mais fraca, uma terceira linha de defesa da Alemanha, que ficava em Monte Castelo. Então, de Monte Castelo a Montese, então houveram combates. Mas quando chegou em Montese, que seria a última linha defensiva, né, então foram empregados todos os meios para a tomada de Montese, né? E o batalhão que pertencia o Norberto, o cabo Weber, ele ficou em apoio. E quando foi empregado na estrada, eles chegaram a aproximar de
Montese, foram recebidos com bombardeios, né, bombardeios de morteiro, uma chuva de morteiros, e inclusive Montese é considerado, depois de Monte Cassino, a batalha com maior bombardeio, né, que teve a cidade. Só para ter uma ideia, de 1.200 casas que tinham, 900 foram destruídas. E então eles foram pegos na estrada, estavam em deslocamento, foram pegos na estrada, e o Cabo Weber, ele foi, vamos dizer assim, segundo a palavra do seu marino, Cabo Marino, José Marino, ele vindo quando foi pego, e ele entrou no buraco. Ele diz, olha, entrei no buraco e ele disse assim, olha, eu ouvi uma voz, disse, sai do buraco, sai do buraco. E eu peguei e saí e me afastei do buraco. E nisso vem o Weber e o Pires, e entram no buraco. Ele disse assim, olha, não passou 10 segundos, caiu uma granada de morteiro dentro do buraco. E aí perdi o meu amigo. Os restos mortais do Cabo Weber foram sepultados aonde? Bom, primeiramente, na guerra, eles sepultaram todos os pracinhas no cemitério de Pistoia. E eles permaneceram lá até 61, final de 60 e início de 61. Quando, então, o Brasil repatriou todos os corpos. Na época, o Exército consultou os familiares para saber se eles manifestavam, né, a vontade, no sentido de manter os corpos dos pracinhas num monumento que foi construído aos mortos da Segunda Guerra Mundial, lá no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, se eu não me engano. Aterro do Flamengo, e aonde eles manifestaram concordância. Então, hoje, os restos mortais dele estão lá no Rio de Janeiro, no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Você visitou? Visitei. Consta lá o nome dele? Consta, inclusive, de todo esse material que eu estou fazendo, do documentário que nós fizemos, do filme que estamos fazendo, certo? Para poder dar um pouco mais de, vamos assim, de conhecimento, de tornar mais uma ficção, né? Porque o documentário se baseia né, vamos dizer assim, no que as pessoas falam, então a gente não vai ter tanta liberdade que nem no filme. Então, de todo esse material, eu estou produzindo também um livro, né, onde, né, eu vou constar essa pesquisa que eu fiz, justamente para deixar materializada, então, a vida do Cabo Weber. Muito obrigado. Coronel Ribas, que recentemente entrou na reserva da Brigada Militar e que coordena esse projeto. Dependendo do tempo que você está acompanhando essa conversa, você já viu o filme Cabo Weber, estrelado por Verne Schinemann, ator gaúcho que fez Bento Gonçalves em obras consagradas nacionalmente.